Glória a Deus, boa noite, amados. Louvado seja o Senhor. Cremos que Deus quer nos dirigir agora nesse tempo, como tem nos dirigido em todo o tempo. E eu bendigo ao Senhor por isso, porque Ele é muito, muito bom. Aleluia. Quero repartir algo com os irmãos dentro dessa mensagem que já está aí sendo projetada, esse slide aí. Igreja, uma revolução prática. E a gente crê que é isso mesmo que Deus quer falar conosco, quanto Ele quer fazer essa revolução na nossa vida. Quando os irmãos me pediram para repartir uma palavra, eu pedi que eu queria orar. E pedi ao Senhor um discernimento sobre isso, até porque eu pensei assim, como ministrar num encontro da Páscoa, algo que eu estou crendo que Deus quer que seja para a vida da igreja, mas algo que tenha continuidade e que não seja uma pregação. E, em parte eu hesitei e pedi aos irmãos para refletirem sobre isso, porque na realidade, a respeito dessa palavra, eu comecei a meditar antes da pandemia, e Deus me falava que tinha que acontecer algo conosco como igreja. Eu creio que é o desejo de muitos de nós, que haja profunda mudança na igreja. Eu creio que é o seu desejo, é o meu desejo. Eu sei que nós tivemos muitas batalhas na pandemia. A gente sabe de muitas coisas que aconteceram. Eu orava e pensava um pouco sobre isso, quanto a igreja foi afetada em muitos lugares. Muitos não voltaram. Alguns têm muitas queixas, né? E principalmente pessoas que dependiam muito do salão, do lugar, eles tiveram dificuldades com a parte financeira em muitas cidades, e isso foi bastante abalado, mas nós nos sentimos tranquilos, porque a gente está fazendo discípulos nas casas, e quero falar muito sobre isso, e entendo que, nesse caso, muitos de nós, muito pelo contrário, fomos muito abençoados, porque Deus levou a igreja para casa. Isso foi tremendo para nós. E eu creio que isso foi um fortalecimento. Mas a gente sabe que muitos, na questão do relacionamento, esfriaram. E tem gente que até nem voltou, até hoje, em muitas cidades, né? Aconteceu muita independência. A gente sabe também de muitas situações na internet que aconteceram. A internet ganhou muita voz no coração de muitos, e também a gente sabe que para alguns um bom proveito, para outros muita dificuldade, porque muita gente que não tinha voz ganhou muita autoridade e não estava preparada para isso, mas eu creio que em tudo Deus sabe e tem os seus planos. Minha preocupação é porque eu tinha preparado 140 slides para essa palavra. E aí eu pensei assim, não tem condição, eu tenho que orar muito, porque é praticamente um livro. Aí um dia eu sentei lá com a minha filhinha, que me ajuda muito, a Alexandra, esposinha do Marquinhos, e que é minha preciosa nessa área aí, e aí consegui 100 slides, mas eu pensei assim, também não dá. Aí eu viajei, orei, e consegui diminuir mais ainda, e a gente conseguiu refazer tudo, e os irmãos entenderam que eu tinha que gastar pelo menos uns 3 tempos, e a gente tem 44 slides para repartir com os irmãos em 3 palavras. Diminuiu bastante. Louvado seja o Senhor.
os 140 é, de fato, para um tempo num retiro. Porque eu quero dizer que, a respeito dessa palavra, Deus tem me falado, eu não quero realmente uma pregação, eu quero que seja algo de um aprendizado prático para a igreja. Meu desejo é ir para alguns lugares, alguns irmãos já têm me pedido isso, e talvez até para ganhar tempo, né, fazer isso até por região, e a gente gastar um tempo ali com a igreja, e a gente trabalhar os irmãos vão ver isso dentro da palavra, de uma forma prática, como eu vou repartir com os irmãos. E eu pensei assim, se até ninguém entendeu o que eu estou falando, eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar para casa. Eu tenho muita coisa para fazer, mas de repente eu vou para aquela cidade que entendeu, ou eu faço o que Deus me falou dentro da minha própria casa. Porque eu tenho uma preocupação, porque sinto que estamos falando de algo que está bem dentro do que o Marcelo repartiu, do que o Dag repartiu, do que nós temos falado, mas eu vejo uma dificuldade muito grande com a prática dessa palavra. E eu pensei, eu quero, de fato, gastar um tempo com os irmãos, e um tempo que a gente possa aplicar a palavra. Às vezes nós pensamos, e eu notei que tanto o Marcelo, o Dag, também se expressou assim, que às vezes a gente pensa que é uma repetição. E a gente vê muitas vezes na palavra uma repetição. E Paulo, ele não se importa. E para ele era até segurança, diz a palavra em Filipenses, repetir e repetir e repetir. E de fato, quanto o ensino vem pela repetição. E eu pensei, quando a gente entendeu igreja, nós não queríamos passar a uma outra lição, pelo menos eu não sei como que você entendeu igreja, mas eu entendi que nós não devíamos fazer aquela miscelânea de palavra que nós fazíamos antigamente, que recebíamos, né? Tinha escola dominical, domingo à noite, outros cultos que vinham outras palavras, outras reuniões com outra ênfase, e a gente ficava com muita informação e com pouca aplicação. E eu pensava, Deus, Ele quer uma aplicação. E nesse ponto que nós vamos falar, eu entendo que precisamos de uma iluminação e de uma revelação. Por isso que eu entendi que e eu continuo entendendo, a única maneira da gente alcançar o que eu creio que Deus quer alcançar em nós, é a gente trabalhar pacientemente em cada ponto, e instruir os irmãos de tal maneira que a gente possa seguir adiante entendendo o que Deus quer falar. E quando eu orava, eu também fiquei mais, não sei se desesperado ou calmo, mas posso dizer assim para os irmãos, alguns sabem que nós oramos durante 30 dias, por 15 minutos, de 18, na virada do dia, né, até 18h15. Obrigado ao Willy, que foi tão disciplinado sempre, né, e alguns de nós participamos intensamente, a maioria das vezes, alguns indo para o trabalho, dentro dos seus carros, etc. E a gente orou. E eu pensei, 30 vezes 15, a gente tem 450 minutos de oração, só nesse tempo. Depois pensei que outros oraram em outros horários, certamente, porque a gente fez uma recomendação que, por 30 dias, pagássemos um preço de jejum e oração por esse tempo. E eu
pensei assim, Deus, que bom, eu estou coberto pelo Senhor, pelos irmãos, nessa oração. Não somente eu, mas todos que já compartilhamos, que vamos compartilhar, os testemunhos que foram dados desde ontem. E aí eu chamo a atenção para a oração. A gente não vai chegar em lugar nenhum sem oração. A gente sabe disso? Sabe. Só temos uma dificuldade grande de orar. E a gente tem que admitir algumas coisas, que o dia começa e a gente ora pouco a cada dia. Devíamos orar muito, muito mais. Então são coisas que eu entendo que Deus quer trabalhar conosco, mas que nos custa um preço. E eu quero que o Espírito Santo de Deus nos traga essa revelação. Eu quero, antes de entrar na palavra em si, pedir o Célio de Cascavel, que vem aqui orar por mim. Vem cá, Célio. Célio é um queridão que de nome nós já nos conhecíamos. Se ele quiser até gastar qualquer 3 minutinhos aqui para falar. E eu tive agora em Cascavel, pode subir aí, meu amado. Com os irmãos, louvado seja o Senhor pelo tempo, pela Van, que veio de Cascavel. Van não é a esposa do William, né? A Van, temos uma Van entre nós, mas é uma irmã, esposa de um índio. Então, Célio, você vai orar por mim, meu amado, se quiser cumprimentar. Amém, irmãos. Aleluia. Bendito Deus e Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de toda consolação, Pai das luzes, em quem não há mudança nem variação. Amém. O Senhor não muda, Senhor. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor, nessa noite, está abrindo também os nossos corações e a nossa mente, para receber diretamente do Senhor através de Vince, Senhor. Amém, Pai. Tudo aquilo que nós precisamos ouvir, compreender e receber revelação do Senhor. E mais do que isso, saímos daqui, Senhor, aliançados com a prática de tudo isso que precisamos, ó Senhor. Amém. Senhor, em nome de Jesus, obrigado pela leveza e essa atmosfera leve, suave, agradável, encorajadora, que paira sobre esse lugar e sobre cada um de nós. Em nome de Jesus, dá-nos um coração de criança, que da boca do seu servo, Senhor, seja como a pena de um hábil escritor, com um diamante, que grave nos nossos corações essa tua palavra, em nome de Jesus, amém. Célio começou um trabalho na Índia, precioso. Deus usou, a esposinha dele está ali, a Shirley. Fica de pé, Shirley, só para que os irmãos conheçam. Pode ficar de pé mesmo. Está cheio de coisa que o Célio deixou no seu colo. E também a igreja lá em Cascavel. É um preciosão. Louvado seja o Senhor. Obrigado, querido. Aleluia. Bem, quando Deus começou a me falar sobre a igreja e as preocupações que eu tinha, eu comecei a pensar na minha própria vida. Deus mudou a minha vida quando eu conheci a igreja. Tremendo que Deus fez, porque a palavra, a oração, eu era um cara morto, fisicamente falando, Deus me ressuscitou. Alguns irmãos conhecem aí meu testemunho e tudo que aconteceu comigo. Então, a igreja, para mim, foi uma revolução, que aí, de fato, vem uma outra afirmação importante. A igreja todos conhecemos, sabemos, e todos fomos tocados por Deus pela igreja, através dos irmãos, da palavra, da oração. Mas quando Deus nos deu uma revelação da igreja, eu estou falando o contexto de reino, um contexto de entendermos a igreja não dentro de uma visão estrutura, sistema, religião,
Deus nos renovou totalmente, porque a gente entendeu que igreja não eram hábitos, mas a gente tinha que compreender tudo que Deus queria fazer na nossa vida. E isso me levou a restituir com a minha esposa, principalmente nessa questão da comunicação, na questão da família em si. Graças ao Senhor, nunca nenhuma situação de escândalo, mas eu tinha que reparar muitas coisas na educação de filhos, gastava muito tempo com muitas situações, e eu entendo que foram boas, mas eu tinha que entender o que Deus queria trabalhar comigo nessa questão de entender a igreja. Foi um alto preço para mim, porque no sentido mais confortável da palavra, eu estava bem na estrutura, no que eu poderia seguir, cotado para ser bispo e coisas maiores, e cheio de situações de confetes, mas Deus queria de mim uma entrega, uma renúncia, uma volta total, para que a gente começasse tudo de novo. Me custou um alto preço. E eu voltei para casa para começar tudo de novo. E naquele tempo, eu tinha que corrigir aquelas coisas todas que Deus queria na família. E isso foi tremendo o que Deus fez. Porque a gente sabe que a família e a igreja foi uma revolução. Tirou nossa gravata, paletó, eu entendo que muitas coisas da religião, e nós tínhamos que aprender a igreja a partir de dentro de casa, a partir da esposa, dos filhos. Isso tinha que ser uma coisa que mudasse o nosso coração. E mudou. Mas o que Deus me chamou mais atenção a respeito dessa palavra? É a questão da prática. E antes, então, da pandemia, eu estava preocupado, principalmente porque nós tínhamos muitas verdades, mas a nossa prática, em algumas coisas, eu entendi que estava cada dia declinando mais, que nós tínhamos que experimentar um avivamento do Senhor, uma restauração do Senhor, um milagre do Senhor. Quero até dizer aos irmãos que, por mais que Deus tenha nos falado, eu entendo que Deus tem nos falado, eu entendo que Deus tem feito muitas coisas, eu entendo que Deus tem sido bom para conosco, misericordioso. Eu entendo que seguimos obedecendo ao Senhor em muitas coisas, mas a minha preocupação é que a prática da igreja, ela tinha que ser mudada. E essa convicção de Deus veio de tal maneira no meu coração, eu acho que alguns entendem o que eu quero dizer. Algumas vezes a gente vê a situação, por exemplo, desses grupos pentecostais, e a gente pode falar dos pentecostais de uma forma geral, e o quanto que de fato eles sabem que precisam de um avivamento. Porque igual aconteceu com as igrejas tradicionais, e que a gente sabe e conhece nas nossas cidades, aqueles templos, ou se a gente vai lá para a Escócia, né, a gente vê que a religião oficial na Escócia é a presbiteriana, e lá há muitos anos não tem renovo nenhum. Eu já tive com a escocesa, o escocês, e ela disse assim, reuni aqui por 15 anos e minha vida não foi mudada, porque é só uma religião oficial do governo, como na Alemanha, a luterana, e assim por diante, alguns países. Então, Deus sabe, nós sabemos do quanto nós precisamos de um renovo
do Senhor e de uma prática real dessas coisas do Senhor. E eu quero dizer assim, para você, sem colocar nada pejorativo, ou que possa trazer uma situação de abatimento, pessimismo, eu quero só que a gente possa refletir naquilo tudo que nós vamos falar, que tem muitas coisas que nós não estamos vivendo mais à luz daquilo que nós aprendemos. E eu digo aos irmãos que a preocupação que Deus colocou no meu coração, e a gente vai ver isso ao longo da palavra, é que tem algumas coisas que a gente precisa de uma mudança real. Como igreja, a gente já ouviu que o bom é inimigo do melhor. E Deus tem coisas maiores, melhores, para repartir conosco. E por mais que a gente alcançou muitas coisas, eu estou totalmente convicto que Deus quer que alcancemos mais. No início da nossa caminhada, a gente ouviu muito uma palavra, metanoia. E a gente dizia o quê? Que metanoia é mudança de mente, mudança de atitude. E eu estou crendo que hoje nós necessitamos de uma mudança de mente, de uma mudança de atitude. Certamente nós lidávamos com essa palavra muito em relação ao pecado, porque pela questão do pecado, a gente tratava muito a questão do arrependimento, e é verdade. Continuamos tratando isso em relação ao arrependimento. Mas nós temos que hoje aplicar à nossa vida essa palavra, que necessitamos sim de uma mudança de mente em relação a algumas coisas que vamos repartir. Necessitamos profundamente. Quando eu orava, eu falava também com Deus, que o Espírito Santo pudesse iluminar o coração dos irmãos. O Espírito Santo possa trazer mudança de vida, mudança de atitude, principalmente nas coisas que eu creio que Deus quer repartir conosco, nessas 3 palavras, né, que eu estou começando a primeira. Louvado seja o Senhor. Eu quero pedir a você que fique bastante atento sobre isso, porque eu creio que essa é a vontade de Deus. Quero começar por Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, que a palavra diz: também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, antes de nós existirmos, a Trindade, Deus Pai, Filho, Espírito Santo, estavam lá antes da criação do mundo. Eles ainda não tinham criado o homem, e eles estavam vivendo uma experiência tremenda de total harmonia, de total comunhão, de profundo relacionamento, vida. E Deus estava fazendo coisas tremendas. E quando Deus nos criou, o propósito de Deus era que frutificássemos, está no versículo 27, né? Que multiplicássemos e que enchêssemos a terra. E sempre que eu penso sobre encher a terra, de quê? Da glória de Deus. Deus tinha criado tudo, suprido tudo, o suficiente, mas agora Ele quer de fato criar o homem, criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, para que nós, homens, fôssemos na terra a expressão de Deus, que é o que Deus está nos falando aqui desde o início. Que fôssemos cada um de nós, Jesus na terra. Esse é o propósito de Deus. Lá em João, no capítulo 14, no versículo 10, a palavra fala:
estou no Pai. Eu estou no Pai. O Pai está em mim. Louvado seja o Senhor. O propósito de Deus, nessa harmonia da Trindade, é que nós pudéssemos revelar toda a vontade de Deus. E a gente sabe que Deus também proveu tudo para isso, né? Porque lá no capítulo 14 de João, a palavra vai falar sobre a questão do Consolador. Eu vou enviar o Consolador, e ele vai ensinar todas as coisas. Jesus, ele habitou aqui conosco, o homem, mas a palavra diz que ele iria para o Pai, e que ele iria enviar o Consolador, e que ele iria nos lembrar, nos guiar, nos dirigir em todas as coisas. E quando nós pensamos nisso, e eu creio que a gente tem que olhar mais para a Trindade, né? Deus Pai, Filho, é uma habitação total, é de fato uma expressão total de comunhão, diferente de nós, que nem sempre nós conseguimos manter a nossa comunhão, e a gente vai poder entender isso melhor, porque assim como a Trindade, ela tinha de fato essa concordância, o que Deus quer é que tenhamos essa concordância. E a gente sabe que o propósito de Deus é que sejamos a habitação dEle, cada um de nós, a habitação do Senhor. E o que me incomoda é exatamente isso, que pensando na questão da habitação, e pensando nessa questão da unidade, a gente sabe que, por mais que Deus tenha trabalhado essa questão da unidade, por mais que Deus tenha trabalhado essa questão da unidade, a gente sabe que, da nossa parte, a gente tem que crescer muito nisso, andar muito nisso, porque a gente não consegue trazer essa revelação, essa comunhão, a gente não consegue, de fato, viver essa experiência, né? Que Deus é uma comunidade, 3 em 1, e Ele criou o homem com essa característica. Ele decidiu habitar em nós e entre nós. Isso é uma decisão de Deus. Não fomos nós que escolhemos isso, mas Deus escolheu, louvado seja o Senhor, e Ele nos discipulou, né? A gente vai achar um versículo lá em Efésios que diz assim, que nós fomos feitos discípulos para andar nele, andar como ele andou, em outros textos da palavra, conforme a sua semelhança, segundo a sua imagem, e esse é o propósito de Deus. E eu creio que isso também, amados, traz uma quantidade de peso, digo, de revelação, uma quantidade de verdades para a nossa vida, porque nós devíamos entender exatamente isso que o Senhor está nos falando, que o Pai está em nós. E se o Pai está em nós, as pessoas tinham que ver Jesus em nós. Porque, de fato, isso significa a Trindade, a questão da unidade, e que é uma questão que tem que haver aqui no contexto nosso e tem que haver na cidade. Nós temos falado muito sobre a questão de sermos igreja. E tem que cair isso no nosso coração, igreja. A igreja está na cidade. A igreja não é o meu grupo. A igreja
são todos os irmãos que estão em Cristo e que estão na cidade. E nós cremos nisso aí, porque é Jesus, é o próprio Senhor que nos ensina isso, e nós queremos viver isso intensamente. Tem um versículo em João, no capítulo 11, versículos 50 até 52, e você pode anotar, porque não está aí nesse slide. Eu resumi alguns versículos que eu quero trazer, assim para você, e você guarda isso, mas esse versículo diz, principalmente, só para ganhar tempo, que o propósito de Deus é reunir em um só corpo os filhos de Deus. Reunir em um só corpo os filhos de Deus. Esse é o propósito do Senhor. Quando Paulo fala lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 10 também, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis a mesma coisa. Não haja entre vós divisões. Aí vem assim, antes, pelo contrário, o Senhor está nos afirmando que nós temos que ser inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Eu acabei de ler 1 Coríntios 1, 10, que está na palavra. E que nós temos que ficar incomodados, porque se está na palavra é para vivermos, falar a mesma coisa, não haver entre nós divisões, e diz antes, pelo contrário, que nós sejamos inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Será que a gente tem fé para alguns versículos e crê em alguns versículos e a gente despreza outros versículos? Ou então a gente entende que alguns versículos são impossíveis de vivermos? Amados, essas coisas eu creio que tem que cair no nosso coração, porque a gente sabe que muitas vezes a nossa batalha, a nossa divisão, começa dentro de um processo até entre aquelas pessoas que são íntimas nossas. E por que isso? Se está na palavra, e se eu tenho que viver a palavra, isso é um dever meu, é um compromisso meu, porque que eu não estou comprometido para viver essa verdade? Quando Paulo fala, ainda em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 12, ele fala que tinham aqueles que eram de Paulo, de Apolo, de Cefas, e tinham lá os piores que eram de Cristo. Só pode dizer que é os piores, porque essa turma que era de Cristo, aquele padrão exagerado de crescimento espiritual e santificação, que ninguém podia alcançá-los, porque eles eram os melhores, e não tinha como tocar neles. Hoje, quando o Dag citava aqui a palavra, e eu lembrava de 1 Coríntios capítulo 11, no versículo 17, sobre a questão que nós temos que reunir todos em Cristo, né? E está escrito lá, se você quiser abrir aí no 1 Coríntios 11, 17, está escrito que eles se ajuntaram, mas ajuntaram para pior. É Paulo que está dizendo isso. Eles estavam juntos para pior, cristãos, juntos para pior. Era uma situação da ceia do Senhor, uma orientação, deveria ter comunhão, que ceia é comunhão, relacionamento, mas a exortação do Senhor é que eles estavam juntos para pior. Então é possível que a gente tenha um ajuntamento, isso a gente vai encontrar também no Velho Testamento, sobre aquele ajuntamento solene, que Deus fala que estava cansado daquela situação toda religiosa. E Deus quer corrigir essas coisas,
Quando você vai no versículo 22 desse mesmo texto de 1 Coríntios 11, 22, está escrito, Paulo diz assim: certamente nessa questão eu não vos louvo. Está escrito no versículo 22. Então, Paulo deixa claro que também, nesse caso, não estava de acordo com os irmãos por essas coisas todas que aconteciam. E a gente vai pensando em algumas coisas, amados. E a gente pode falar que o que nos enfraquece é a gente não entender, aplicar. Eu penso e orava e entendo que a gente devia se arrepender de tal maneira, se derramar no Senhor de tal maneira, porque é verdade que a gente é limitado, é homem, mas a gente tem preferências, nós sabemos disso, e essa preferência de um e de outro, ela nos divide, e a gente sabe que as preferências vão atrapalhar muito. Pode ser que, se você sabe, alguém disse até numa cidade agora que eu estava, que pena, eu não sabia que você iria pregar, se soubesse eu teria vindo. Então, o outro que pregou, ele não vem? Irmãos, nisso eu não vos louvo. Louvado seja o Senhor. Porque alguns, e é claro que isso faz parte de todo um processo do corpo, que nós temos que ajudar uns aos outros, né? Mas pode ser que determinadas pessoas, alguém já desliga o volume, né? Já, ele está aqui, mas ele está em outro lugar. É só o corpo dele que está aqui. Mas, de fato, ele não presta mais atenção. E alguns até saem. Pode ser que saem. Ou não dão importância, porque tal pessoa talvez não tenha nada para nos ensinar. A gente pensa que não, mas isso nos enfraquece. E pode ser que alguns que fazem esse tipo de julgamento são esses que são de Cristo. Eles estão numa situação muito elevada. Tinha 4 grupos, né? Paulo, Apolo, Cefas e Cristo. Então, eles estavam divididos. Mas a palavra nos ensina a considerarmos todos os irmãos superiores, todos. Está escrito isso em Romanos 12, 3. Consideram um ao outro superior. Está escrito em Romanos também, ninguém pense a respeito de você mesmo algo maior, mais. Irmãos, e a gente comete uma quantidade de erros no nosso coração, exatamente por essas questões de competição, de comparação. Em algumas situações, eu sei que isso é fraqueza da pessoa, mas a gente tem que corrigir. Porque quando alguns estão compartilhando, eles estão na reunião, mas no WhatsApp, na mídia, de uma forma geral, no Face, no Instagram e etc., porque, de fato, não tem muita importância ouvir essa palavra. Isso prejudica a quem? A nós mesmos. Porque quando a palavra fala de nós, devíamos ser um exército para a glória de Deus, e bem comprometido com o que Deus quer, mas a gente tem esses julgamentos todos, uns sobre os outros, e isso compromete totalmente a unidade da igreja, a unidade da igreja. E nós não precisamos nem ir longe, é a situação local. A maledicência, ela compromete o corpo de Cristo. Por isso que temos que vigiar em todo o comentário a respeito de qualquer irmão, porque a maledicência também, ela vai atrapalhar muito essa questão da unidade da igreja. Nós somos chamados para construir, para edificar, e não para dividir.
Amados, o propósito de Deus é nos fazer casa, habitação, morada. O tema da palavra de Gênesis até Apocalipse vai ser exatamente isso. Deus e a sua casa. Deus quer habitar em nós. Nós somos morada de Deus. 1 Coríntios, no capítulo 3, um outro versículo que os irmãos podem também anotar: vós sois santuário de Deus, e o Espírito Santo habita em vós. O santuário de Deus que sois vós é sagrado. Então, é receber essas coisas para entender que Deus está falando, que qualquer uma das nossas palavras, nosso comportamento, nossa atitude, nossa reação, amados, tudo isso tem que refletir o tempo todo a glória de Deus, a vida de Deus, o senhorio de Cristo, a manifestação de Deus, porque nós somos casa. A Trindade revelava esse amor e revelava essa unidade. E Atos 17, 24 está escrito que Deus fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele mesmo Senhor dos céus e da terra, e Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Foi Deus que nos criou para a glória do seu nome, para o louvor do seu nome, e a vontade de Deus que nós sejamos a expressão da sua vida. Eu quero que o Espírito de Deus possa tomar o nosso coração com a revelação dessa palavra, para entendermos exatamente o que Deus quer de nós, porque vai terminar o encontro e a gente volta à nossa rotina e acontece aquelas coisas todas de novo, e nós não conseguimos entender o que Deus está nos falando. Por isso que é importante repetir, e você, com a graça de Deus, está bem acordado, bem ligado no que Deus quer nos falar, para que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar em nós. Esse amor que nós dissemos, à luz da palavra, ele não pode ser praticado sozinho. Não tem como praticar sozinho esse amor. A gente sabe que ele é fonte de amor. E, queridos, vamos pensar, refletir sobre nós. A igreja, ela tem que expressar a Trindade. Toda a igreja, não é uma parte dos irmãos. E nós temos aceitado que uma parte de uns irmãos, ou dos irmãos, entendam, e a outra parte não entende. E a gente convive com isso, né, com pessoas que são totalmente atrofiadas dentro do contexto da igreja, quando elas deviam estar glorificando a Deus através de cada uma das suas atitudes. Então, o propósito de Deus é exatamente esse, queridos, que nós possamos viver essa verdade. O nosso Jesus é fonte de amor, e quando nós vivemos isso como igreja, pessoas e como liderança, nós estamos refletindo a Trindade. E muitas vezes, alguns que são líderes, presbíteros, irmãos, aí tem um pecado grande de julgamento. E muitos de nós nos sentimos no direito de julgar. A Bíblia diz que nós devemos julgar à luz da palavra. Tudo que foge da palavra, e aí a palavra diz, se você tem alguma coisa contra o seu irmão, o que a palavra diz? Vai a ele. Se você souber que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai a ele. Irmãos, o versículo que Deus nos deu aqui através do cauado, porque se andarmos na luz, assim como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. O propósito de Deus é que andemos todos na luz.
E principalmente, amados, nós, que somos pessoas que Deus tem levantado, escolhido, a gente tem uma maneira de resolver essas coisas. Irmos ao irmão, como diz a palavra. Isso tem que ser praticado por toda a igreja? Sim, mas é um dever nosso, porque a questão da formação de cada uma dessas pessoas é uma tarefa. Nós vamos chegar um pouco mais lá adiante, porque Deus nos levantou para que aperfeiçoássemos, está em Efésios capítulo 4, no versículo 13, e o propósito de Deus é que Ele nos use para aperfeiçoar os irmãos. Agora, quando diz lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 6, que aquele que começou a boa obra há de completá-la, até que dia? Até o dia de Cristo Jesus. Então, às vezes nós queremos bancar Deus e nos colocarmos no lugar de Deus, quando de fato o propósito de Deus é que a gente ore, trabalhe as situações, tenha paciência, muito amor, possamos pagar um preço, jejuar, para que Deus possa transformar as pessoas a cada dia. Isso não é propriamente a transformação, não é uma tarefa minha, isso é uma obra de Deus. Enquanto tais pessoas não forem transformadas, nosso dever é amá-las, entregar a palavra, sim, orar por elas, sim, aconselhar novamente, chorar, buscar de novo, pagar um preço, fazer o que a Bíblia diz, trazer mais uma testemunha, de alguma forma trazer a situação, notar, levar a igreja, tudo dentro de ensinamentos da palavra, não exagero, abuso de autoridade, exposições que não tem nada a ver, porque a palavra de Deus, ela nos mostra quais são os limites da nossa autoridade e da nossa responsabilidade. Já cometemos vários erros sobre isso, queremos que Deus nos ajude a corrigir todas as situações que de fato temos que corrigir, mas nós temos que corrigir essas coisas de uma forma real. Irmãos, não pode ser algo nem teórico, né? Nem teórico ou religioso, mas dentro da realidade de Deus. E se a maneira que vivemos não revela a Trindade, nós estamos equivocados como igreja. Louvado seja o Senhor. Então nós temos que experimentar o que Deus está nos falando. Eu tenho que experimentar ser a sua casa. Eu tenho que gemer, orar, e naquilo que eu vivo, eu estou projetando tudo isso para a eternidade. Essa é a vontade de Deus. Isso aqui é uma coisa muito difícil de entender, amados, mas a gente precisa entender isso aqui. É muito importante essa palavra. Se eu amo, é somente uma pessoa. Mas se nós amamos, então é a igreja. Nós amamos, é a igreja, é a glória de Deus na igreja. Então nós revelamos Deus, porque nós amamos uns aos outros. Isso é tremendo. Muito do que Deus quer fazer conosco, ou o que Deus quer fazer conosco, essa transformação, ela tem que vir através da igreja, do corpo de Cristo, e de fato tem que começar em cada um de nós. E é isso que eu peço a Deus, traz revelação, Senhor, a respeito disso. Quantas pessoas entre nós têm isso só na teoria, não na prática? Irmãos, pela palavra, a gente precisa desse avivamento. A gente tem que ter esse avivamento, então a gente vai cair numa situação religiosa e que Deus não se agrada. É importante entender, os homens acham que isso não pode ser compreendido. Como pode o Deus Criador habitar no meio da sua criação? Isso para os homens é inconcebível, Deus habitar na sua criação.
mas o Senhor correu esse risco conosco, o Senhor teve essa brilhante ideia, louvado seja o Senhor, e nós entendemos que hoje Ele quer nos convencer que nós somos corpo, e que todos nós temos que viver intensamente essa revelação. Amados, um membro do corpo de Cristo não pode expressar o corpo. É por isso que a gente chega em algumas cidades que tem pessoas em situações de pecado, às vezes um pastor conhecido, um bispo conhecido, um apóstolo conhecido, um querubim conhecido. Irmãos, até o querubim é conhecido, e o pessoal está escandalizado na cidade, porque o irmão agora se envolveu com a irmã do louvor. Irmãos, aí a gente tem que pensar, meu Deus, a gente vai chegar um pouco mais nisso, mas nós não temos que conhecer uma pessoa, nós temos que conhecer o corpo. Hoje Deus já nos falou sobre isso. Se você deposita a sua esperança numa pessoa, ou se você fica iludido com uma pessoa, é um engano. Nós temos que nos apaixonar por Cristo. Deus é, de fato, nossa fonte, nossa riqueza, e é isso que nós queremos conhecer nos irmãos. A palavra diz, nós conhecemos bastante esse versículo, João 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Aleluia, glória como a do unigênito do Pai. É essa revelação que Deus quer trazer, porque o Verbo se fez carne. A palavra agora habita em nós. Nós somos fruto, nós somos o próprio Jesus. Jesus habita no corpo. Então, é a revelação do corpo. A gente tem aceitado, amados, e são modelos que a gente precisa mudar. Por isso que eu disse para os irmãos, tem que haver um avivamento na nossa vida. Aceitar uma pessoa como líder é limitar a palavra. Que Deus levante essa pessoa, mas que tenhamos líderes, que tenhamos, como diz a palavra, sacerdotes. Vós sois sacerdotes reais. Quem, amados? Todos. Toda a igreja. Não é um homem só, mas toda a igreja. Para isso nós temos que, com a graça de Deus, e eu estou dizendo aos irmãos, a gente tem que trabalhar nisso, e é muito trabalho, para que a gente possa ativar todo o corpo, que tem muitos membros do corpo que estão desativados. E essa situação de pessoas que são desativadas, que estão nulas, essas pessoas que estão totalmente estagnadas, essas pessoas comprometem o corpo de Cristo. Você conhece algum presbítero desativado, entrevado? Eu conheço. Discípulo entrevado. Irmãos, e a gente não pode tolerar isso. Com a graça de Deus, nós temos que trabalhar, porque o Espírito Santo de Deus quer trabalhar em nós. Às vezes funciona aqui, às vezes não. Então a gente sabe que isso é algo tremendo, inteligente da parte de Deus, que ao invés de ser Ele só um, Ele se torna vários através de nós. Puxa, isso teria que ter muito amém, muito aleluia. Isso teria que ter muito entendimento. Isso, porque eu fico pensando, será que deu para entender? Que a gente ouve um negócio tão forte e ficamos calados. Irmãos, pode ser que está tão claro que você está até estarrecido, calado, sem palavras.
Mas eu prefiro você com palavra, amém, glória a Deus, entendi, eu quero. Ele se torna vários através de nós. Irmãos, teve um tempo que eu já entendi na vida que essa questão da comunidade era alugar um prédio. Eu aluguei um prédio aqui na cidade, um prédio todo, e todos nós fomos morar no prédio, com andares, rapazes, moças, separamos tudo direitinho, padrão de santidade era forte, assim, exigências fortes, mas mesmo assim, teve gente que falava que aquele edifício tinha outra função, mas louvado seja o Senhor, porque Deus sabe o quanto que a gente vivia com muita santidade e temor de Deus naquele processo. Mas aquilo aqui eu pensei que a comunidade é que nós tínhamos que viver num lugar, todos em comum, comendo a mesma coisa. Tinha dia que chegava um visitante, aí entrava até um franguinho, uma carninha, mas tinha lá o broto de bambu, muitas vezes, macarrão e mais macarrão, canjiquinha, muita canjiquinha. Irmãos, o pessoal ficava feliz quando chegava um visitante, que mudava o padrão da comida. Eu pensava naquele tempo que comunidade era a gente pegar e ter tudo em comum, assim, daquele jeitinho, mas não era bem isso. A gente queria morar todos juntos, até numa propriedade, etc. Muitas coisas fizemos no entendimento errado dessa questão da comunidade. Mas louvado seja o Senhor, que o Espírito Santo de Deus nos revelou, que nós tínhamos que ser vários. Como daqui a pouquinho a gente vai se espalhar por essa cidade, pela Grande Vitória, e vamos voltar pelas nossas cidades, ou para as nossas cidades, para sermos muitos, em muitas cidades, para que Jesus seja glorificado através de cada um de nós. Louvado seja o Senhor. Então, a unidade é um ponto importante. Não passa, tá, minha amada? Presta atenção em mim, me ajuda. Fica só olhando para mim assim. Amém? Louvado seja o Senhor. Então, a gente tem que entender, irmãos, depois da questão da unidade, porque eu creio que os irmãos colocaram, e estamos colocando algumas verdades importantíssimas, mas eu creio que a gente está compartilhando sobre como viver isso na prática. Então, é muito importante que a gente possa experimentar essa questão toda da igreja, porque a igreja é relacionamento, não é isso, queridos? A igreja é relacionamento. Mas eu quero mostrar para os irmãos que esse versículo é tão fundamental, que diz assim: Cristo em vós, a esperança da glória. Irmãos, Deus quer, de fato, confirmar isso entre nós, que esse Emanuel, que é o Deus conosco, é Cristo habitando em nós, Ele se revela através de nós, Ele está dentro de mim, pessoalmente. Nós temos que entender o em vós, e essa comunidade é o nosso estilo de vida, e nós queremos viver para Ele, porque Cristo em vós é a esperança da glória. Louvado seja o Senhor. Eu tenho que tomar posse disso. Toda a igreja tem que tomar posse disso. Todos os irmãos que estão conosco. Deus tem que mudar essa mentalidade em nós, para que nós possamos viver essa experiência aí, que é a experiência de nos relacionarmos com Deus. A igreja é relacionamento, a gente aprendeu isso. Irmãos, relacionamento é a vida da igreja. Efésios 5:32, grande esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Cristo e a igreja. Se a gente vai lá para Efésios capítulo 5, sobre a questão do relacionamento marido e mulher, homem e mulher, Cristo e a igreja, o noivo e a noiva, o tempo todo. Mas eu quero descobrir esse mistério de Deus, aprender esse mistério de Deus
Aí Paulo é tão tremendo, quando ele fala em Efésios capítulo 3, 3-5, pois segundo uma revelação que me foi dado a conhecer, o mistério de Cristo, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Aí eu parei e fiquei pensando, resumidamente, Paulo falou que escreveu resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender. Mas quando a gente vai compreender? Quando, o quê? Ler. A gente tem um monte de irmão que não compreende porque não lê. Paulo escreveu resumidamente, tem que ler para trás e ler para frente. Qual que é a nossa dificuldade? Oramos pouco, lemos pouco, não entendemos. Mas Paulo, ele diz que grande é esse mistério, só vamos compreender se lermos. Esse mistério de Cristo vai ser revelado. É uma coisa tremenda a comunhão da igreja, o relacionamento da igreja. Tá bom, a gente descobriu coisas preciosas da comunhão. E a gente canta, e a gente vive em comunhão, coisa linda que acontece. Aí lá nos nossos grupos tem sempre comida, não é isso? É gostoso. E os irmãos preparam churrasco no final de semana, a igreja, ela bomba aí na programação, não é isso? Tem cinema, tem um monte de coisa, tem pipoca, e etc, etc. Mas, irmãos, a gente precisa gastar tempo lendo, orando. E nos grupos, Deus quer trabalhar isso, porque esse mistério, Deus vai nos fazer conhecer esse discernimento que Ele quer nos dar aos filhos dos homens. Ele revela aos santos, aos apóstolos, aos profetas, no Espírito. Então Deus quer levantar toda a igreja para se relacionar. Então nós queremos ter esse estilo de vida, mas à luz da palavra. Nós somos feitura dele, está escrito em Efésios 2:10, para vivermos essa experiência. Nós somos a habitação de Deus, essa é a vontade de Deus. Olha o que está escrito nesse versículo. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. A igreja é a família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular, do qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário de Deus, dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados. Nós estamos sendo edificados para quê? Para a habitação de Deus no Espírito. Aleluia, a gente não pode aceitar nada menos do que isso, amados. Nós somos edificados para a habitação de Deus no Espírito. Você tem que tocar em você e ficar muito impressionado. Eu me lembro que, quando eu participava ainda de um grupo que os irmãos não tinham essa revelação do Espírito Santo, essa coisa do poder, da profecia e desse derramamento de Deus, eu era muito novinho, né? Eu estava participando ali e eu tinha algumas coisas ocultas na minha vida, jovenzinho, oculto, pecado oculto. Aí Deus levantou um profeta dizendo: meu filho, conheço a sua vida. Minha noiva estava ali naquele dia e o pai dela. E eu descobri que Deus podia falar tudo. E eu falei: não, Deus, aquela noite eu tive a experiência. Eu abri logo o meu coração para não acabar com o meu futuro ali naquela situação. E ali Deus colocou no meu coração essa posição de que eu era a habitação de Deus. E que Deus podia falar através de mim. Aquilo caiu tremendamente no meu coração. Deus quer habitar em nós. Deus habita na igreja. Nós somos corpo de Cristo.
é entender isso, amados, entender a igreja na cidade, entender os irmãos na cidade, entender que nós temos compromisso com a igreja toda, não o meu grupo, mas entender que Cristo, Ele está se revelando para a igreja. Outro versículo que me trouxe assim uma compreensão e um temor, né? Quando a palavra diz, a minha casa será chamada casa de oração. Mateus 21:13, né? Eu quero ser casa de oração. As pessoas que me encontrarem, elas têm que encontrar com alguém que foi transformado e que vai transformar pessoas. Pode mandar o irmão lá para a casa de oração. Não tem a casa de oração na sua cidade? Quantas casas de oração que a gente tem aqui? Mais de 400 casas de oração. Ó, não paga IPTU, amém? Não paga energia, é tudo muito mais simples, revela esse poder de Deus, manifesta em qualquer lugar, no vaso, no chuveiro. Irmãos, nós somos casa de oração, louvado seja o Senhor. E eu pensei que coisa tremenda é ser casa de oração. Aí tem hora que eu fico assim, maluco com isso, para buscar entendimento. Meu Deus, eu tenho que ser isso. Desesperado, gemendo, clamando ao Senhor. Hoje mesmo conversava com o irmão e dizíamos que, de fato, esse novo que Deus quer falar conosco, não é individualismo, não é uma posição sectária, mas tem que ser uma posição onde você vê a igreja, o corpo, a comunidade. Cristo é um Cristo comunitário, amém, amados? Que só funciona através do corpo. Nada pode ferir esse princípio, porque algumas vezes o maior inimigo da igreja é o diabo do irmão. E é verdade total isso. O Deus que habita em nós trabalha através de nós, e nós não podemos destruir uns aos outros, porque muitas vezes nem precisa de inimigo, porque tem aquele irmão do lado, o inimigo já se levantou. Então nós temos que ter esse entendimento que somos nós, muitas vezes, que destruímos essa questão de entender casa, habitação e relacionamento. Então não pode ser assim. Se nós estamos agindo assim, a gente está atrapalhando um propósito que é muito maior. Nós temos que, com a graça de Deus, pedir ao Senhor um milagre na nossa vida, tirar essas queixas que temos uns dos outros. Irmãos, nós somos chamados para construir, para edificar, somos a habitação de Deus, estamos sendo edificados, a obra do Espírito Santo. Eu vou atrapalhar o que Deus quer fazer? Eu não posso, em nome de Jesus Cristo. Deus, Ele está trabalhando em nós, e Ele quer de fato que nós, que somos pedras vivas, diz assim a palavra, Deus quer trabalhar uma casa. Entender essa verdade vai custar muito tempo e muito trabalho. Mas eu tenho que aceitar que eu não posso trazer a fraqueza que algumas vezes eu trago para dentro desse processo da igreja. E corrigir, amados, a minha própria palavra, porque às vezes sou eu que não confio mais, sou eu que não tenho fé, a incredulidade é minha. E nós temos que pedir ao Senhor que esse equívoco seja tirado do nosso coração. Nós, a igreja, não podemos aceitar a maneira que alguns estão vivendo durante esses anos, porque eu creio que Deus quer nos levantar para praticarmos essa questão do corpo de Cristo. Tem 3 verdades aqui que são importantes. Nós somos corpo de Cristo. Você não somente foi salvo,
mas faz parte da família de Deus. Essa família de Deus é grande, amados, é grande. Olha o tamanho dessa família. Quando a gente vai para muitos países do mundo, como essa família de Deus é linda. Tem dificuldades, mas a família de Deus é muito linda, em toda a face da terra. Aí nós temos casas, nós temos amigos, nós temos irmãos, e nós temos uma responsabilidade, cada um de nós, porque nós somos templo do Espírito Santo. A gente é templo do Espírito Santo, e eu quero funcionar o tempo todo dentro do que Deus quer como templo do Espírito Santo. A gente sabe que a igreja, ei, olha para mim, olha para Jesus aqui, louvado seja o Senhor. Então, não é isso aí não. Eu vou falando e ela vai colocar lá. A igreja, amanhã eu trago o meu passador aqui. A igreja, a gente sabe que não é um prédio. Não é um prédio. Já entendemos isso, amado? Há muitos anos, né? Há muitos anos. Mas às vezes, amados, nós ficamos presos a um programa. A gente fica preso a um prédio. Então, a gente sabe que Deus nos levantou como uma comunidade de vida. A igreja é a comunidade. E nós temos esse estilo de vida. Não é o nome, mas de fato nós temos uma vida que glorifica ao Senhor. Dependemos uns dos outros, submetemos uns aos outros. A gente quer servir uns aos outros, amar uns aos outros. E assim nós viramos uma habitação mútua, como a Trindade. Louvado seja o Senhor. Eu quero isso. O Espírito Santo de Deus nos falou, eu creio, assim que isso é tremendo, da parte de Deus, depois da pandemia, a gente precisa de ter um foco a respeito dessas coisas. Amados, temos que ter uma direção clara a respeito das coisas que Deus quer fazer na igreja. Alguns ficam procurando algumas coisas, e a gente tem que até considerar, na verdade, que o discipulado, alguns grupos estão muito enfraquecidos, a gente sabe disso. Houve um enfraquecimento grande na vida de alguns irmãos e no processo do discipulado. É importante a formação, corrigirmos isso, porque Jesus nos ensinou a fazer discípulos, e nós temos que fazer discípulo. O discípulo que é discípulo mesmo, à luz da palavra, ele tem experiências com evangelismo todos os dias. Tem que sair na rua, se você vai abastecer o carro, se você pega o Uber, se você vai comprar alguma coisa, tem vizinha, tem etc, etc. Mas o evangelismo, ele faz parte da sua vida. Também o pecado enfraqueceu algumas pessoas. A falta de compromisso, porque de fato algumas pessoas tiveram dificuldades, né, com, não, isso é muito rígido, compromisso é um negócio complicado. Não, compromisso é uma coisa de Deus. O governo da igreja tem que, de fato, trabalhar nessa questão para que a igreja conheça. Alguns irmãos na liberdade em excesso também se perderam, é verdade. Algumas situações de falta de disciplina, de ensino, algumas situações também do serviço que enfraqueceu, é verdade. A hospitalidade, se nós lembrarmos assim da hospitalidade, quantas coisas fizemos de tão tremenda, e estamos fazendo, alguns de nós, eu sei que Deus continua trabalhando, mas a hospitalidade, como diz a palavra em muitos textos, praticai a hospitalidade. Amados, é uma verdade tremenda da palavra de Deus. Hospedar as pessoas no Espírito. Em alguns casos, muitos irmãos perderam
a honra. O mundo entrou na igreja, algumas pessoas abriram mão de princípios, mas eu creio que Deus quer renovar tudo isso dentro de nós. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor, porque eu creio que essa é a vontade de Deus, renovar totalmente a sua igreja. Aleluia. Eu quero orar com os irmãos. Eu vou obedecer ao Espírito Santo. E nós vamos orar ao Senhor. Amanhã nós vamos continuar essa palavra. E amanhã nós vamos aprender um pouco mais e caminhar sobre como praticar o corpo de Cristo. Mas eu quero gastar esse tempo pedindo ao Senhor que traga essa revelação ao nosso coração. O Espírito Santo de Deus, ele me falou claramente sobre essa necessidade de orar para cair isso no nosso espírito. Tem o irmão Diogo, antes de orar, Diogo, onde é que está o Diogo? Traga aqui o que Deus te falou. Ele falou algo comigo que está dentro dessa palavra. E antes da gente orar, ele vai repartir com vocês. Quer subir aqui? Pode subir, meu irmão.